Capítulo 10. Olhos abertos. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Salmo 8, versículos 3 e 4. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cante de júbilo os montes, na presença do Senhor. Salmo 98, versículos 7 a 9a. Os poderosos feitos de Deus acham-se em toda parte. O problema é que nós não os vemos. Certo dia ocorreu-me uma ideia muito pueril a este respeito. É a seguinte: talvez a razão de não termos louvores para dar a Deus é que sempre o louvamos de olhos fechados. Em que podemos pensar quando tudo está escuro? Geralmente apenas naquelas 4 frases. Mas quando abrimos os olhos e olhamos ao nosso redor, encontramos vários tipos de coisas boas pelas quais podemos agradecer a Deus. Certa vez, eu e meu grupo de discipulandos realizamos um retiro num sítio que ficava a 2 horas de Buenos Aires. Era uma casa muito boa, com um grande jardim rodeado de pinheiros, muitas flores, aves, etc. Começamos a orar sobre uma macieira. Estávamos em setembro e, em nosso país, nessa época é primavera. O primeiro a orar disse: Senhor, nós vimos a tua presença. Falava exatamente como quando orávamos no porão da igreja. O segundo fez a mesma coisa. Quando chegou a minha vez de orar, eu disse: Senhor, nós viajamos um bom tempo para chegar até aqui. Se quiséssemos realizar a mesma reunião de oração que sempre fazemos no porão da igreja, podíamos ter ficado em Buenos Aires. Abri os olhos. A macieira estava toda florida e havia um passarinho pousado bem no meio dela. Continuei: Senhor, que tolo nós somos de vir tão longe e chegar neste recanto tão agradável e ficar aqui de olhos fechados. Senhor, como essa macieira é bela! As flores são belíssimas. Vê esta ave que criaste. Senhor, não é maravilhosa? Os outros homens começaram a abrir os olhos para ver o que se passava com o seu pastor. E eu continuei: Senhor, vê aquela roseira, aqueles pinheiros. Agora eu compreendo por que não temos encontrado novas expressões de amor. Agora compreendo por que Davi te louvava tanto. Senhor, em que verso da Bíblia se diz que temos de fechar os olhos para orar? Dei uma passada rápida de Gênesis a Apocalipse. Não encontrei tal regra. Não havia nenhuma. Na verdade, a Bíblia ensina bem o contrário. O Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes. Antes de fazer sua última oração, Jesus levantou os olhos ao céu. João 17, 1. Nesse caso, também nossa tradição nos coloca ao inverso da Bíblia. Os outros homens abriram os olhos e daí a pouco começavam a fazer orações diferentes. Um deles disse: olhe o sol, não é maravilhoso? Não é um milagre de Deus? Pai, tu és maravilhoso, tu fazes tudo tão perfeito. Depois, pusemos-nos a caminhar pelo terreno. Sentimos o perfume das rosas e conversamos acerca do maravilhoso poder de Deus. Um rapaz subiu a uma árvore e começou a descrever as coisas que via de lá, mencionando seus nomes e dizendo: que coisas maravilhosas eu vejo daqui. Breve, todos nós estávamos trepados em árvores. Foi uma reunião de oração bem diferente. Berrando como um bando de macacos: olha aquela vaca, veja o milho crescendo pelo poder de Deus, veja aquele homem acolá, olha aquele casal de namorados, glória a Deus pelo amor. Depois nós descemos e pouco depois um deles disse: olhem para essa grama. O que tem a grama? Indaguei. Nunca viu grama antes? Já, respondeu ele.
mas agora estou compreendendo que ela é o tapete que Deus fez para o mundo. Glória a Deus pelo seu tapete. E continuamos assim durante 4 horas. Foi a reunião de oração mais prática que já tivemos. Depois daquele dia, passamos a orar de olhos abertos e penetramos em todo um novo mundo de louvor. Aquilo modificou nossa forma pentecostal de cultuar. Antes, em nossas reuniões, havia muita gritaria e tremores. Mantínhamos os olhos fechados e assim nos esquecíamos de que havia outras pessoas presentes. Mas então, tudo isso acabou. Deixamos de demonstrar expressões agônicas no semblante, como acontecia antes quando orávamos. Sabíamos que havia outras pessoas nos observando e por isso queríamos estampar no rosto uma expressão bem bonita. Outra coisa que aconteceu foi que paramos de alterar a voz e nosso vocabulário nas orações. Muitos crentes, quando oram, assumem maneiras diferentes de falar. Usam modos rebuscados e dramáticos. Por quê? Porque fecham os olhos e pensam que entraram em outro mundo. Mas, com os olhos abertos, compreendemos que temos que viver somente um tipo de vida nas 24 horas do dia. Tudo deve ser feito na presença do Senhor. Ele está sempre ali. Nós não precisamos arranjar nenhum discurso especial para ele. Em nossa igreja, tivemos que modificar a disposição dos bancos. Quando estavam em fileiras, ficávamos sempre olhando um para a nuca dos outros. Agora queríamos contemplar seus rostos. Por isso dispusemos os bancos em círculos. Agora parece que temos mais comunhão. Vemos uma pessoa louvando a Deus e dizemos: Senhor, eu te agradeço por aquele homem. É verdade que, às vezes, precisamos fechar os olhos e contemplar o nosso interior. Mas quando louvamos a Deus, estamos entrando em contato com o mundo que nos cerca. E então encontramos ao nosso redor muitos objetos com os quais podemos encher nossas caixas de louvor. Não foi isso que Davi fez? Ele deve ter visto um pastor descendo a estrada em sua direção e então indagou: Olá, onde vai levando este rebanho? E o pastor deve ter respondido: Para os pastos verdejantes que há do outro lado da colina e a aquele remanso tranquilo. E Davi, sendo um homem espiritual, que falava a linguagem do reino, viu a beleza de Deus naquilo, e ao prosseguir sozinho em sua caminhada cantou: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Salmo 23, versículos 1 e 2. Se fôssemos nós, crentes carnais, que estivéssemos ali em vez de Davi, não teríamos enxergado nada disso. E o diálogo teria se processado do seguinte modo: Olá, senhor pastor, diga-me, quantos quilos de lã cada ovelha dá de vez em quando? 15 quilos. Ah, e a quanto vende o quilo? $10. Entendo, quer dizer que então você pensa ganhar uns $150 por ovelha, não é? É um bom negócio. Somente materialismo. Entretanto, vamos à igreja e ficamos cantando: Aleluia, glória a Deus. E o Senhor nos ouve e diz para si mesmo: é o mesmo velho disco de sempre. Davi disse: Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 98:1. Se ele fosse um de nossos compositores modernos, ele estaria interessado em vender suas músicas e diria: Cantai minha bela música sempre. Mas ele queria que cada pessoa escrevesse seus próprios salmos. Os salmos não estão restritos àquele livro da Bíblia que está entre Jó e Provérbios. Os salmos são uma resposta espontânea de um homem espiritual a uma determinada circunstância. Quando nos sobrevém algum contratempo, e a Davi aconteceram vários, nossa reação deveria ser o cântico de um salmo para o Senhor.
Se recebêssemos boas notícias, procederíamos da mesma forma. Paulo disse aos Efésios que as pessoas cheias do Espírito Santo falam entre si com salmos. Efésios 5,19. Não era necessariamente aos salmos de Davi que ele se referia. Nós nem precisamos saber ler, mas o Espírito que habita em nós deve dar origem a novos salmos, salmos de nossa autoria. Quantas vezes nós tomamos emprestados os louvores de outrem? Usamos os salmos de Davi, mas não temos a mesma atitude interior. Se ele estivesse aqui, provavelmente se aproximaria de nós, arrancaria o inário de nossas mãos e diria: não cante assim, não escrevi este salmo para ser cantado em meio a devaneios. Meu coração estava tomado pelas palavras que dizia. Elas eram como uma explosão da minha alma. Mas você canta tão displicentemente, está entediado. Está certo tomarmos emprestados alguns hinos, mas seria melhor cantar ao Senhor um cântico novo. Lembremo-nos de quando Maria foi visitar Isabel. Em nossa igreja, como seria a conversa entre as duas senhoras que estivessem esperando o bebê? Com quantos meses você está? Está passando bem? Você quer menino ou menina? Já tem bastante roupinhas? Mas, quando Maria e Isabel se encontraram, a saudação foi uma frase de salmo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Lucas 1,42. E como foi que Maria replicou? Com um cântico de louvor. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Versículos 46 e seguintes. Simeão era outro homem cheio do Espírito. Quando viu o menino Jesus, ele não disse: que lindo! Qual a idade do seu filhinho? Ele disse: despede em paz o teu servo, segundo a tua vontade, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Capítulo 2, versículos 29 e seguintes. A profetisa Ana fez o mesmo. Porque as pessoas que estão cheias do Espírito não podem ter um fluir constante de salmos? Um dia eu me tranquei em meu gabinete e disse ao Senhor: Senhor, hoje cantarei para ti um cântico novo. Peguei meu violão e comecei a dedilhá-lo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estava bem fraco. Descobri minha pobreza no louvor. Eu não tinha nada para cantar, a não ser aquelas frases que podia tomar emprestado de Davi, da Virgem Maria, de Carlos Wesley. Mas não desisti. E de lá para cá, já aprendi a louvar a Deus em salmos, expressando-lhe o muito que ele significa para mim. Eu e meus discipulandos, muitas vezes, temos cantado cânticos novos para Deus, falando e respondendo, cada um por sua vez. Alguns anos atrás, eu e minha esposa ficamos viajando pela Europa durante um mês. Quando finalmente chegamos a Roma, encontramos ali inúmeras cartas à nossa espera, da secretária, de minha mãe e das crianças. Logicamente, abrimos as das crianças em primeiro lugar. O garoto de 6 anos escrevera todas as palavras que conhecia: papai, mamãe, tio, vaca, cavalo. Não era uma carta, realmente, mas era o melhor que ele poderia fazer, e nós ficamos deslumbrados. Veja isso, dissemos um para o outro, que coisa boa! O outro, de 5 anos, não sabia escrever nada, mas então ele fez um desenho de um casamento. O noivo, a noiva e eu, como o pastor oficiante. Olhe só o que ele fez, exclamamos, rindo e exultando. Sentimos-nos assaltados por imensa saudade. Depois, pegamos um pedaço de papel amassado, a carta do pequeno, de 3 anos. Era apenas rabiscos. Olhe para isso, exclamei. Minha esposa começou a chorar, e daí a pouco eu também chorava. O pastor italiano que nos levara a correspondência ficou a espiar-nos.
Estendi-lhe as 3 folhas de papel. Eles não são maravilhosos? Por que será que ele não disse nada? Porque não se tratava dos filhos dele. Para mim e minha esposa, aqueles pedaços de papel eram os mais preciosos do mundo, e até hoje os conservamos. Ouça-me, cante para Deus um cântico novo, mesmo que sejam só alguns balbúcios. Ele vai gostar de ouvi-lo, mais do que o Aleluia de Handel, cantado pelo coro do Tabernáculo Mormon. Comece a cantar. Tome aquilo que está em seu coração e expresse-o em palavras novas, em cânticos novos. Fale ao Senhor sobre o que lhe sucedeu hoje, sobre alguma coisa que vê ao seu redor, sobre qualquer coisa que esteja demonstrando seu poder e glória. Deus fará um alarde tão grande nos céus que os anjos irão arregalar os olhos para ele, exatamente como fez aquele pastor italiano diante de nós. Escutem isso, gritará o Senhor. Escutem Juan Carlos cantando e tocando violão. Ontem ele só sabia dizer aleluia, glória a Deus, mas hoje ele já está acrescentando palavras novas. Escutem. A Orquestra Filarmônica dos Anjos e seu coro sabem cantar e tocar bem melhor. Mas Deus diz, estou saturado disso. Agora quero ouvir um pouco o Joãozinho em seu balbuciar vacilante. Enchamos nossas caixas vazias com palavras e cânticos novos. Louvai-o pelos seus poderosos feitos.